O próximo pré-candidato é militar da reserva, cumprindo o 7º mandato na Câmara dos Deputados eleito pelo PP. Ele cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Academia Militar das Agulhas Negras. É formado pela Escola de Educação Física do Exército, é mestre em saltos pela Brigada de Infantaria Paraquedista e cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Começou a carreira política em 1989, eleito vereador. Em 2014, eleito deputado pelo Rio de Janeiro, com 464 mil votos. Nasceu em Campinas e é o pré-candidato do PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro. Nós vamos fazer assim, você ocupa aqui, depois para as perguntas você continua aqui de pé. Já posso ir? À vontade. Boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade, por poder continuar servindo a nossa pátria. No passado, como capitão do Exército, e se Deus quiser, como soldado dessa grande nação no futuro. Estou com 63 anos de idade. Tenho 17 anos de Exército Brasileiro e 28 de deputado federal. Ao término das eleições de 2014, eu pensei comigo mesmo, analisando o quadro político brasileiro e dada a experiência política que nós temos dentro da Câmara. E eu achei que estava sendo demais continuar sendo deputado federal. E tomei uma decisão, sozinho, no primeiro momento, sem um partido político grande, sem fundo partidário, com grande parte da mídia contra. O que eu faço para me eleger presidente e o que é mais importante, governar o Brasil. E comecei então a trabalhar, sozinho, repito. Não seria demais falar que quase tudo está errado no Brasil. Ele precisa de ordem e progresso. É quase aquele paciente, no Brasil, que nós temos que deixar o dedo e amputar o corpo. Mas como fazer isso? Qual o grande problema nosso? Seria o parlamento? Temos bons parlamentares lá, mas, como regra, as lideranças funcionam como lideranças sindicais, cujo líder bota a faca na cintura ou na boca e vai para cima do executivo. Então, a primeira resposta: temos que chegar de forma independente. Se fosse qualquer outro, na situação que eu me encontro, apesar de não acreditar em pesquisas, jamais os meus números seriam inflados. Ter em torno de 20%, já estaria fechada a fatura. O Centrão já estaria acomodado. Todo mundo já teria, via negociação, que é de praxe, conseguido o seu lugar ao sol. Então, para a gente poder buscar fazer algo diferente do que está aí, e tem que ser muito diferente, mas, obviamente, ao lado da Constituição, ao lado das leis, sabendo que um presidente pouco pode fazer sem o parlamento, nós começamos também a trabalhar de como fazer essa massa orgânica para trabalhar. Onde, graças a Deus, apareceu ao meu lado o deputado Onyx Lorenzoni. E a coordenação, através dele, já estamos na 7ª reunião nossa, temos em torno de 60 parlamentares, que brevemente chegaram a 100, que querem sim o bem do Brasil. Acredite se quiserem. Apesar de todas as críticas que o parlamento recebe e merece receber. Mas a grande parte, ou a maior parte, pelo que eu sinto, não quer continuar fazendo essa política do toma lá da cá. A política que, durante a campanha, os partidos apresentam maravilhosos planos, programas de governo, mas acabou a eleição, aquilo vai para a prateleira ou para a 6ª sessão,
e tudo é resolvido lá nos porões do Palácio do Jaburu. Cada um pega isso, aquilo, para satisfazer os seus. Isso, prezado senhor William Vac, tem levado à ineficiência do Estado e à corrupção. Eu jurei comigo mesmo, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. A primeira medida que tomei foi, em 2015, aproveitando um projeto em Brasília, aprovar uma emenda do voto impresso. Eu, que sou tão criticado pelas mídias sociais, por não ter aprovado nada, ou quase nada. Mas isso não vem ao caso. Ninguém lembra do goleiro quando o time é campeão. E por ocasião de começar a fazer uma pré-campanha, um colega do jornalista, do William Vac, perguntou para mim: como você vai conseguir convencer o eleitor brasileiro, 50% mais um, sem mentir? O que é uma coisa orgânica da política brasileira. Eu falei, então não vou chegar. Ou a gente chega de forma independente, ou não chega. Está aqui presente um coronel da aeronáutica. Eu até tenho usado o nome dele por ocasião de uma possível futura composição ministerial. Que nós temos que botar o Neymar lá na frente e não embaixo do voo. Eu falei, em meu ministério terei sim muitos militares. Mas muitos militares? Ué, governos anteriores botou guerrilheiros, terroristas e corruptos, ninguém falava nada. Então, um dos exemplos, eu quero botar, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que pouca gente sabe que é o ministro dessa pasta tão importante. Quero botar um coronel da aeronáutica. Ah, por que o coronel da aeronáutica? É porque ele, por acaso, é o Marcos Pontes e é o nosso astronauta. Se tiver alguém melhor qualificado do que ele, a gente conversa. Com toda certeza, o Marcos Pontes vai pegar o cap dele. Bem-vindo. Posso auxiliar em alguma coisa? Que nós não temos ambição pelo poder. Eu não tenho ambição pelo poder. Entendo que isso seja uma missão de Deus. E nós, com essa independência, temos que botar as pessoas certas nos locais certos. Sem querer prometer emprego para ninguém aqui. Mas eu vejo o William Vac aqui, uma pessoa excepcional. É a primeira cantada em público que eu recebo na minha vida. Mas, Jair, eu continuo jornalista, assim permanecerei. Obrigado. Mas, para nos auxiliar, orientar, o Ministério das Relações Exteriores, um ministério importantíssimo, que nos últimos anos, né, em especial no governo do PT, fez negócios, entre aspas, ou fez política pelo viés ideológico. Tanto é verdade que no último ano da senhora Dilma Rousseff, ela não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. E falando em Israel, eu estive lá. Eu costumo ir, né, para ver como é que funcionam as coisas. Lógico, uma viagem rápida, não deu para ver muita coisa. Deu para ver a agricultura deles no deserto e a piscicultura no deserto. Isso deu para ver. Mas olhem o que eles não têm e o que eles são. Nem petróleo eles têm. Olha o que eles são. Quando te vem aqui para o Brasil, olha o que nós temos e o que nós não somos. Onde está o erro? É igual o médico. O elementar com uma febre ali, ele pode até jogar um balde de água gelada em cima dele. Mas tem que buscar o foco do problema. O foco do problema nosso é um governo honesto, o que é muito difícil no meu meio, mas existe. Por crer em Deus, eu tenho dito, um presidente cristão e também que seja patriota. Pense no seu país de verdade. Afinal de contas, nós não podemos, né, ser inquilinos de nós mesmos, como temos assistido, vender muita coisa, não para
o exterior apenas, mas vender o país para o exterior. Eu tenho dito também, alguns países têm comprado no Brasil, o outro está comprando o Brasil. Temos que evitar isso daí, a qualquer custo, até mesmo, já que o assunto aqui vai ser voltado para o agronegócio, no caso aqui, energia, nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar, onde todo mundo, até em casa, se preocupa, né, em tendo família, o que os filhos vão comer daqui a pouco, hoje à noite ou amanhã. Nós não podemos abrir as nossas terras agricultáveis, vender para o capital de fora, para países que nós sabemos que o objetivo é para si, não é para nós. Por exemplo, a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que revogou há pouco a lei do filho único. Não vou me meter na política interna da China, quem sou eu? Mas, qual o objetivo deles? Estão comprando o Brasil. Cadê a nossa inteligência estratégica? Não temos. Daí eu tenho falado muito de um livro do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele deixou a presidência, fez um livro, quem puder comprar, compre. Eu não estou vendo nada com isso. Leio apenas as páginas 198 e 199. É claro ali, conta um episódio, onde se conclui, ou melhor, se lê, que a senhora Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ao lado das inteligências cubana e venezuelana, assessorado pela ABIN. Tem algo, no meu entender, tão mais grave que a corrupção no nosso Brasil, que tem que ser combatido. É a questão ideológica. Qual o objetivo da educação? É colaborar na economia, formar técnicos, engenheiros, médicos, profissionais. Como anda a nossa educação? Como está o aparelhamento do Ministério da Educação? Como está o aparelhamento da Embrapa? Que saudades da Embrapa de Emílio Garrastazu Médici. Foi o mesmo que nos deu 200 milhas. Critiquem, mas fale as verdades também. Não vamos fugir da verdade. Quem garantiu o impeachment de Dilma Rousseff foi o comandante do Exército. Estava pronto o decreto do Estado de Defesa. E, obviamente, não vou gastar alguns minutos falando isso aqui, dado o meu tempo, que está se encerrando. O que o Brasil precisa? De ordem e progresso. É um freio de arrumação. Quando eu falo em botar um general ou um coronel no ministério, é pelas suas qualificações, não pelo seu posto, mas o posto ajuda a dar uma segurada nos desejos mais primitivos da nossa classe política. Então é com o espírito desarmado, com um sentimento de responsabilidade muito grande, às vezes sem entender como cheguei a esse ponto. Talvez a resposta seja muito simples, simplesmente eu sou diferente dos outros. Comigo, vocês podem errar, com os outros, tenho certeza, já erraram. Ninguém governa sozinho, mas devemos fazer um governo com a menor interferência possível do Estado em outras questões, como a questão energética. Porque temos algumas empresas que faliram no Brasil, estão falindo, como a questão agora da produção de álcool e açúcar, dada a interferência do governo passado, devemos tirar o Estado quase totalmente dessa atividade. Não procurei o senhor Paulo Guedes como um cartão de visita. E ele não aceitaria isso. E pela idade e experiência que ele tem, sabe onde nós queremos chegar. É o meu consultor no momento. Mas, por outro lado, não se pode falar em economia sem segurança. Nesse fim de semana, almocei com alguns médicos no Rio de Janeiro, um famoso, e falou que uma vez por semana vem operar em São Paulo porque os seus pacientes, que têm dinheiro, obviamente, né, não querem ir
para o meu estado, Rio de Janeiro, tendo em vista a questão da violência, armamento, mais do que defender a vida do cidadão, a arma defende a liberdade de uma nação. Por isso, meu propósito não é armar todo mundo, jogar a arma para cima, quem pegar, pegou, não, com critérios. Mas vamos expandir a posse de arma de fogo, o porte está mais reduzida. Vamos aprovar, se Deus quiser, com a ajuda do parlamento, obviamente, o excludente de ilicitude, não apenas para o agente de segurança, o policial civil e militar, em operação, responde, mas não tem punição, mas para valer efetivamente para nós o direito à legítima defesa, porque eu posso ter uma arma dentro de casa, por que eu posso ter uma arma de casa e senhores e senhoras não, ou quase impossível ter uma arma dentro de casa? Bem, o tempo está acabando, agradeço aqui a oportunidade, eu já dei uma maciada no VAC para não atirar muito forte em cima de mim, tá? Mas muito obrigado pela oportunidade, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Pelo seu senso de humor na sua palestra inicial, tem faltado um pouco humor no Brasil, agradeço o seu. Vamos agora à questão política que você destaca nas suas palavras iniciais e que eu destaquei uma das suas frases, ela é: ninguém governa sozinho. Não é difícil, pela experiência que você tem e que o Onyx também tem, de Congresso Nacional, de Câmara, imaginar que o próximo governo, seu ou não, será um governo minoritário. Num ambiente onde boa parte das bancadas já se prepara para um eventual próximo impeachment. Como você vai governar? Bem, vou levar aqui toda a sua experiência, estou com 63 anos, está mais ou menos na minha faixa etária, né? Tenho 66. Mas a tua pergunta é quase uma afirmação. Continuemos governando, toma lá da cá, ou não vai ter governabilidade? Isso eu chamo de roubabilidade. Pode me caçar um dia sim, mas não vai ser por omissão, nem por corrupção. A questão do 11 Lorenzoni, uns 60 parlamentares mais ou menos. Eu sempre fui independente. Tanto é que o Joaquim Barbosa disse, por ocasião da leitura do seu relatório da ação penal 470, mensalão, né, traduzindo o que ele falou ali, quando citou meu nome, eu fui o único parlamentar da base aliada que não foi comprado pelo PT. A imprensa não falou nada tocante a isso aí. Mas tudo bem. Então, esses parlamentares, tá, e vai ser a nossa base. E também aqueles que, porventura, chegaram lá para buscar o entendimento. A situação como está a economia do Brasil. Quem quer o Ministério do Transporte, se não vai ter recurso para comprar 1 metro cúbico de massa asfáltica para tapar um buraco? O Brasil está nessa situação. Quando se fala em, não é apenas economia, como já disse, né, sem segurança não tem economia. Como vai fazer com que entre mais água no caixa do Tesouro, sem aumentar imposto? Que, afinal de contas, o senhor Laffer passou o largo do Brasil. Curva de Laffer, passou o largo do Brasil. É desburocratizando, é desregulamentando. O governo da Colômbia se elegeu agora, basicamente, com 2 bandeiras muito fortes: combate ao tráfico e desregulamentação. Agora, quando chegar, você tem que mostrar suas armas, apresentar isso daí. Quando eu estive em Roraima, que o governo está com problema agora para pagar a energia elétrica de Guri, de Roraima, que vai lá para Boa Vista, em grande parte. Né? Como fazer, por exemplo, uma hidrelétrica, apesar de termos outras matrizes lá, ok? Lá tem, é muito bom para eólica, para solar, talvez aí pela cana-de-açúcar também. E se a gente conseguir resolver esse problema, por que não teríamos o apoio da bancada de Roraima? Se a questão da bancada da segurança pública, está aqui o Major Olímpio nos acompanha, que interessa a todo mundo a questão da segurança, são esses homens que têm que discutir segurança. Não, eu posso até discutir, mas esse tem muito mais conhecimento do que eu. Quando se fala em bancada evangélica, o que o evangélico pede? Questão de ideologia de gênero. Fui agora à Ásia, olhar um pouco como funciona a educação lá. Lá não existe isso, eles nem sabem o que é isso. Então a gente começa a atender a bancada ruralista. O que eles querem? Eles querem segurança no campo. Não aguentam mais invasões. Temos aqui alguns colegas, como o coronel Davi presente aqui, tá? Entre outros aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Que me falaram, e é verdade, tem mais de 100 fazendas invadidas lá em Mato Grosso do Sul,
Estive no Maranhão agora, lá não se faz, aqui não se faz integração de posse. A Polícia Militar não faz porque o governador não quer, que é o chefe supremo das Forças Auxiliares. Será que a gente resolver esse assunto? Quem sabe seja obrigado a ter uma tropa especial ou delegar essa ação, essa missão para as Forças Armadas ou Forças de Segurança? A gente vai atender o homem do campo? Os garimpeiros do Brasil, que são tratados como bandidos, o próprio produtor rural é tratado como bandido no Brasil. Será que nós conseguimos, por exemplo, tipificar como terrorismo as ações do MST? A gente não vai ter o apoio da bancada ruralista? Será que nós tirarmos da legislação, por exemplo, a multagem por ato tendente? Nós buscarmos fazer com que acabemos no Brasil com a indústria da multa eletrônica, que é um fator que o caminhoneiro brigou, e com razão, a questão da última greve, a situação deles. Será que a gente buscar soluções dessa forma, que estamos botando no papel tudo isso aí, prezado senhor Lavac? A gente não consegue o apoio que se é para conseguir. Jair, com sua licença, é porque nós temos 15 minutos. A sua primeira resposta foi de quase 5 minutos. Eu queria colocar o Caio e o Ricardo Senes também como debatedores, por favor, Caio. Se você concluiu o raciocínio, perdoe o interrupção. Não, tá. Ok. Bem, senhor Bolsonaro, o negócio dessa gente toda que está aqui é talvez o negócio de maior risco que nós temos no país. E, na verdade, o tratamento que se recebe, digamos assim, nos últimos anos dos governos tem sido absolutamente o oposto dessa importância. Nós conseguimos, nesse governo de transição, aprovar o RenovaBio, que é o programa justamente voltado para a descarbonização dos combustíveis. E será justamente regulamentado durante o próximo governo, não esse que aprovou. Queria ouvir a sua opinião. Olha, eu tenho uma linha que o Brasil precisa de menos leis, menos decretos, menos portarias, menos normativa, mas essa é bem-vinda. Nós temos que regulamentar isso aí e dar prosseguimento até por um acordo assinado há pouco no Brasil, na França. E quem vai fazer isso aí? Não vai ser eu, vou fazer eu, fisicamente. É quem entende do assunto. Pessoas isentas que serão colocadas no Ministério certo para buscar realmente a implementação dessa questão. E nós queremos isso daí sim. Agora, deixa bem claro, a cana, o etanol, regredindo, tem que ter uma área para ser cultivada. Tá certo? Nessa área, se o produtor rural não tiver segurança jurídica, não afastarmos a emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada, que tudo passou a ser análogo à escravidão, e tendo em vista, em parte, o aparelhamento do judiciário, isso tudo deságua em ações para expropriação do imóvel rural, mas vale para o urbano também, não temos como sonhar e dar prosseguimento a essa proposta maravilhosa. Precisamos sim, quanto mais independência de energia tivermos, melhor. A questão do etanol é muito bem-vinda, temos em abundância, temos como tem abundância aqui, e até mesmo exportar. Tá? Então, a regulamentação ocorrerá, sim, ninguém mais do que eu, ou que vocês todos, sabem que sem energia o Brasil não vai para frente. Ricardo. Deputado, aproveitar o tempo aqui, que temos só 7 minutos, e estou muito curioso para saber algumas das propostas no campo econômico do senhor. O senhor tem uma questão que fica difícil para a audiência entender. O senhor tem um histórico no Congresso de ser contra várias privatizações. O senhor, se não me engano, votou contra o Plano Real. Recentemente, o senhor votou contra o Cadastro Único Positivo. O senhor, quando faz referência ao processo de desenvolvimento do Brasil, sempre se refere ao período militar, que o senhor deve saber que foi o período que mais criou estatais no país. Então, não tem nada a ver com o discurso, e aí que vem a minha pergunta, não tem nada a ver com o discurso que o senhor faz, em particular vinculado ao Paulo Guedes, que a gente conhece, assessorou lá a equipe econômica do Pinochet, foi um extremo liberal, é o oposto, exatamente o oposto do que foi o regime militar brasileiro, talvez 180 graus do que foi o regime militar brasileiro, do ponto de vista econômico, sendo que o resultado foram os opostos, né? Aqui o regime militar brasileiro, que o senhor toda hora cita, entregou o país com uma hiperinflação, com um problema fiscal cavalar
e com uma participação do Estado na economia, talvez a maior da história do Brasil. É no período democrático que a gente tentou corrigir a superinflação, corrigir a questão de fiscal e, de alguma maneira, implementar alguns projetos que têm a ver com desenvolvimento mais sustentável. Como é que o senhor explica essa contradição? O histórico do senhor e as referências no discurso são muito estatista, muito anti-reforma, muito anti qualquer tipo de liberalização do processo econômico, e aí o senhor vem e fala que o seu principal assessor econômico é o Guedes, que é um ultraliberal que defende, inclusive, a privatização da Petrobras. O senhor precisaria se posicionar. Nesse caso recente da greve dos caminhoneiros, que foi parte greve e parte lockout, o senhor acabou apoiando essa greve, esse movimento. E aí resultou num tabelamento de preços, subsídio ao diesel e, simultaneamente, nós tivemos um problema de concorrência vinculado a esse modelo de tabelamento. O senhor poderia explicar um pouco melhor a visão do senhor? Sem problema nenhum. Primeiro que o ser humano evolui. Você não está falando você não está se referindo, com todo respeito, a um troglodita. Plano real, votei contra, sim. Lá naquela época, 94, a inflação de janeiro e fevereiro de 94 foi expurgada apenas para os militares das Forças Armadas. Sou capitão do Exército, tentei negociar com a equipe econômica o mesmo tratamento para os servidores públicos, não consegui, votei contra. Ué, o que podia fazer? Questão do cadastro único, não temos qualquer garantia do sigilo dos cadastrados. Zero. E até falei lá, por que não pode? O pessoal faz emenda na perna, faz emenda e bota aí, que eu voto favorável. Vou mandar no MP depois. Não mandaram ainda. Quanto a estatizante, eu queria saber, em 70, se não fosse estatal, né, quem faria Itaipu Binacional? Responda isso. Quem faria se não fosse o governo federal? Agora, tire as obras de infraestrutura do período militar e veja o que sobra do Brasil. Não sobra nada do Brasil. Me aponte uma grande obra do Sarney para cá. Não defendo estatizações agora, não. Questão de Pinochet. Bem, se for falar em política, lá tinha 30 mil cubanos quando ele entrou. E foi feita uma política econômica diferente do que está aqui, tanto é que deu certo. E muitos economistas que temos no Brasil hoje participaram, naquela época, né, da política econômica de Pinochet. Caminhoneiro, eu acompanho há 2 anos. O governo não tem órgão de inteligência. Acabei de falar, a inteligência do governo é cubana e venezuelana. Acabei de falar isso aí. Ele não foi pego de calças curtas. Estive em Gramado com os caminhoneiros, estive no Rio de Janeiro 2 vezes, várias vezes em Brasília também, problemas que eles têm todos. O governo simplesmente é insensível, ou melhor, não tem moral para buscar a solução de problemas, que está tudo loteado. Quando fala em multagem eletrônica, tem uma pequena máfia de colega meu que trata esse assunto. O senhor anda 70 por hora lá em Leblon, Copacabana, que não tem passarela, e mas na Rio Santos tem que andar 40 por hora. Por que isso? A indústria da multa. Isso pesa no bolso do caminhoneiro, das empresas, pesa na inflação no final do ano. Tá? A questão da roubo de cargas é hoje que vem tratando esse assunto. O pessoal fala que eu estou errado, mas a política deles é continuar o dinheiro de custódia, uma equivocada política de direitos humanos, é uma preocupação enorme com o encarcerado, é não reduzir a moralidade penal, tudo é progressão de pena. O bandido é um coitado, o desgraçado somos nós. Então chega uma hora que explode o negócio. Apoiei sim, fiz vídeo. 4, 5 dias depois fiz um outro vídeo, e sempre falando em não obstruir rodovias. Eles não fizeram. Quando começou a infiltração, a obstruir, reforcei, pedi para eles, seria um gesto de altruísmo, etc, etc, deixar o movimento. Ganhei antipatia de metade deles. Não fui para a pista em nenhum momento. Agora, o governo não tem capacidade para se antecipar a problemas. É um governo omisso. É um governo que não se expõe. O que moral vai se expor também, né? Dessa forma de fazer política, não toma lá da cá, como é que vai fazer uma política sadia para o seu país? E as mudanças acontecem. É natural. Muita coisa que se fosse hoje, não teria feito ontem com toda certeza. Deixa eu pegar, então, o último minuto aqui e voltar para um ponto que também acho que é uma questão permanente sobre a sua candidatura, deputado, que é a questão da governabilidade. O senhor se referiu aí a montar uma bancada, talvez ad hoc, né, a posterior a tomar a posse.
Mas a gente precisa lembrar, talvez, um pouco o histórico, vou ser bem rápido. O histórico do senhor foi aprovar, ao longo dos 24 anos, 1 ou 2 projetos, o senhor nunca liderou uma comissão, relatou um projeto importante. Como é que de uma hora para outra o senhor, que em 24 anos não conseguiu montar uma coalizão mínima, conseguiria no dia 1º de janeiro? A pergunta é complexa, Jair, mas infelizmente o tempo é curto. Como é que são escolhidos os líderes de partido, vice-líderes e presidentes de comissões? É a maneira como é escolhido. Se eu tivesse participado dessa coalizão toda, talvez tivesse preso uma hora dessa. Essa é a forma de fazer política também. Me desculpa aqui, é verdade. Falam sobre, violência no Rio, o cara não fez nada. Se eu tivesse feito algo com o Cabral, estaria jogando dominó com ele em Bangu. Que a maneira de fazer política atualmente é essa. Essa é a verdade, que o povo brasileiro não está acostumado a ouvi-la. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Posso elogiar o Levac de novo? Se for em tom de piada, eu adoro uma brincadeira. Né? Mas nós perdemos, pelo politicamente correto, esse espírito de brincar. Não pode brincar por mais nada praticamente. E eu exagero de vez em quando nas brincadeiras, por isso sou réu no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vai mudar o Brasil se Deus quiser. Muito obrigado. Thank you.